Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança e paz. O programa Visão Espírita prossegue na série de entrevistas sobre as sociedades espíritas de Ribeirão Preto e região. Nosso entrevistado hoje, André Luiz Masqueto, presidente do Centro Espírita Joana de Ângeles. André, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Zola, eu agradeço imensamente essa oportunidade que a gente está tendo de divulgar um pouco mais a doutrina espírita, especialmente hoje vamos falar, do Centro Espírita Joana de Ângeles. Então é uma oportunidade ímpar que você está nos oferecendo, a gente agradece. André, nossa telespectadora, nosso telespectador, sempre gosta de conhecer um pouco mais, algumas pequenas informações biográficas de quem é o nosso entrevistado. André, uma breve apresentação sua, ninguém melhor que você mesmo. Zola, eu não sou oriundo de uma família espírita, a despeito da nossa mãe de ser uma pessoa que sempre nos orientou, sempre nos incentivou a olhar o lado espiritual, Mas a gente não tem essa tradição. A única pessoa que eu me lembro da família, por parte de minha avó, uma tia que eu tinha, chamada Maria, ela era uma pessoa muito atuante no meio espírita. Seu marido, Salvador Trovato, foi uma das pessoas que iniciou os trabalhos até da USE, lá em 47, mais ou menos. Essa é a família. Até eu me lembro que nos meus 9, 10 anos eu até ganhei um livro espírita. Não era, infelizmente, o Livro dos Espíritos, porque talvez a minha trajetória teria sido mais rápida dentro do espiritismo, mas aquilo também me despertou, porque ali, posteriormente, nas leituras mais já dentro do meio espírita, eu vi ali um conteúdo rico que tinha ali dentro. Na verdade, o meu nome é André Luiz, provavelmente, meu avô chamava André, mas provavelmente o Luiz veio de influência dela, uma sugestão para minha mãe, para nos referenciando aí ao nosso repórter da espiritualidade, André Luiz. Bom, como é que eu cheguei no meio espírita? Dizem que a gente tem duas formas, eu venho pelo amor ou venho pela dor. Não, eu não vim bem pela dor, Teve um fato muito marcante na nossa vida, minha e da minha esposa. O nosso primeiro filho, perto de 1 ano e meio, começou durante as madrugadas, ficava na cama, a gente escutava um resmungue lá, e estava conversando com alguém lá, Imagina, nós não éramos ainda, ainda não entendemos muito, imagina aquela época, as questões espirituais, Então aquilo nos deixou um pouco, assim, apreensivo, O que será isso, E aí também ele não dormia, nós também não dormíamos, Bom, encurtando a história, depois de muita procura, nós fomos encaminhados para um centro espírita, Jesus e Maria, lá na Tamandaré. E lá nós encontramos um anjo encarnado, a dona Nerci, que é muito conhecida também no meio espírita, que infelizmente a perdemos no ano passado, está já no seu plano normal, mas nos encaminhou para que a gente fizesse um trabalho junto a um centro espírita, na época já o SEJA, com S, Centro Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Lá fomos recebidas pela dona Maria José, que iniciou um trabalho, olha, vocês têm que frequentar, começar a estudar, traga a criança, faz o trabalho de passe, aquilo que é normal, dentro das casas espíritas. Bom, na segunda vez ele já dormiu e esse problema passou. Isso foi interessante porque
A partir daí, nós começamos a frequentar e nunca mais paramos. O espiritismo, né, a doutrina, começou a fazer parte da nossa vida e até agora nós, né, e espero que em outras reencarnações também continuamos com essa oportunidade que a gente está tendo. Então, assim, eu reputo que o meu filho foi um agente da espiritualidade para que nos despertasse para esse momento. Tanto que foi uma coisa muito curta, um período assim, muito curto que isso aconteceu, né? E posteriormente, como eu falei, a gente conviveu com a dona Maria José, que nos ajudou, e com a dona Nerci durante até os desencarnes dela, 2020 a dona Maria, 2023 a dona Nerci. E isso é aquilo que a gente estava conversando. Muito provavelmente, em paralelo, isso também despertou para que os meus irmãos, hoje muito atuantes também no meio espírita, o meu irmão, o Adriano, ele foi e é integrante aí, trabalhador muito assíduo no Movimento Espírita de São Carlos, né? Foi presidente por várias vezes lá do Obreiros do Bem. E, depois de uma participação aí de estudos, eu fui convidado para um trabalho na época assistencial que a gente fazia, e logo em seguida, junto com a minha esposa, que ela também, né, iniciou o trabalho em conjunto comigo, ela começou até na frente, na evangelização, e eu fiquei por mais de 20 anos como evangelizador, né? Mas foi muito gratificante. Isso, assim, Zola, pessoalmente me ajudou a crescer muito, assim, pelo menos em comparação de quando eu entrei, né? Isso foi muito importante para a minha vida. Então, hoje, eu estou, né, como presidente do centro e, assim, sou muito grato porque eu tenho uma equipe lá que fazem parte da casa também há muito tempo, que é de uma dedicação muito grande para os trabalhos nossos que se desenvolvem, que a gente vai poder falar mais para frente. E, na verdade, o meu papel, viu, Zola, preparar, é uma missão que eu me pus a mim mesmo, é preparar para que a próxima geração de dirigentes da casa, que assim que eu sair, sejam compostas minimamente por 50% de jovens oriundos da casa. André, você pode citar mais alguns nomes dos que compõem a diretoria? Sim, hoje nós temos na vice-presidente a Janete Dabori. Janete Dabori também é uma companheira assim, excepcional. Ela é praticamente a nossa guia ali hoje, né? Pela sua experiência, pela sua dedicação, pelo o tempo que ela tem de trabalhos excepcionais na Casa Espírita, e passando por todas as evangelização, o trabalho mediúnico, que hoje nos assiste e nos ajuda como a vice-presidente da casa. Nós temos a secretaria, as duas secretarias compostas pela Silvia Helena, também participante efetiva há muito tempo da casa, a Eneida Matos também, são as duas secretarias, a tesouraria é Kátia Masqueto, a minha esposa atual, né, que também trabalhamos junto há muito tempo, e a Virgínia Litoldo também concluindo a diretoria. Depois nós temos uma série de departamentos que aí já entra o livro, entra toda a parte importantíssima da evangelização, que também existem os seus condutores, seus dirigentes ali específicos. André, por favor, para que a nossa telespectadora e o nosso telespectador se situe, né? Qual é o endereço do SEJA, um pouco da história do SEJA, para que eles se familiarizem com esse ambiente, né? Alguns fundadores que você possa citar, faça para nós um rápido resumo dessas informações, por favor. Tá. Hoje, desde 1977, a sede do Centro Espírita Joana de Ângeles é na rua Nilo Peçanha, 77, ali no Jardim Mosteiro, né? Falando um pouco da história, quando a gente conta a história de uma casa espírita, muito dessa história é um pedaço que a gente está falando do movimento espírita de Ribeirão Preto, né? Então, olha, começou a história mais ou menos no início da década de 50, né? E a gente teve muita informação do senhor Vicente Mondim. Ele foi um dos trabalhadores muito atuantes à época.
E ele relatava, né, que existiam duas mocidades muito assim atuantes, muito unidas à época. E essas duas sociedades faziam parte, se eu não me engano, eu não sei se era da União Kardecista ou outro meio lá, elas queriam alguma coisa mais voltado, né, mais dirigido ao ideal que elas tinham naquela época. Então elas resolveram se juntar e construir uma entidade que atenderia aqueles ideais que eles estavam fazendo. Então, muitos se reuniam à época até na casa, né, de algumas pessoas. O senhor Vicente Mondin era uma das pessoas que recebiam esses jovens à época, né, e dali surgiu a ideia de se criar a União dos Moços Espíritas de Ribeirão Preto. Isso aconteceu em 10 de junho de 1955, que foi a criação do primeiro estatuto. Isso provavelmente veio sendo gestado antes, né, mas em 1955, em junho, houve vamos dizer, a fundação, né, o estatuto desta nova união que congregava tinha até nome, né? Mocidade Espírita Emmanuel de Ribeirão Preto e a Mocidade Espírita de Ribeirão Preto. O primeiro presidente foi o Dr. Carlos Martinelli, que posteriormente é médico muito conhecido em Ribeirão Preto. Ele foi superintendente do HC. E aí na época, o que a gente tem de informação, que o secretário-geral foi Jeremias Rodrigues Vilela, e o tesoureiro Valdir Domingos, também são todos, Vilela também provavelmente eram parentes ali. Então foi a primeira constituição desse núcleo lá atrás, né? E assim, a gente imagina, né, Zola, que jovens, né, com ideais já claros, né, o entusiasmo da juventude ali, né, abriu novas portas. Assim, eles fizeram parte de alguns precursores que possibilitaram a ampliação das casas espíritas, que veio fortalecer a doutrina espírita em Ribeirão Preto, né? Voltado muito para o estudo à época, né? Mas também muito atuantes em outras frentes, né? Eu lembro, citando acho que era a Caravana Alta de Souza, que eles já faziam parte de todo esse trabalho, e se fixando também como importante núcleo de estudos, né, da doutrina em Ribeirão Preto. Bom, o tempo passou, daí 7 anos, e eles falaram, bom, nós precisamos ter uma sede própria, né? Não dá para ficar mais assim, né, usando de outros estabelecimentos. Até que também, né, por um esforço deles aí, conseguiram, né, nas suas influências ali, conseguiram terreno, né, e conseguiram a doação desses materiais e provavelmente com muito sacrifício, né, construíram uma sede. Hoje nós temos uma sede lá de praticamente 500 metros quadrados, que foram construídas por esses idealizadores na época. Já nessa fase, a inauguração ocorreu em 29 de junho de 62 e, à época, o presidente era o nosso, né, saudoso Balieiro. José Antônio Luiz Balieiro foi o primeiro presidente nessa fase nova aí de inauguração do prédio Danilo Peçanha, né? O José Flauzino dos Reis foi o vice-presidente, Adalgisa Cardoso foi a secretaria-geral e Fausto de Almeida foi o primeiro tesoureiro ali. E houve uma semana aí de muitos eventos doutrinários, inclusive já contaram na época com a presença do Divaldo Franco, que veio fazer uma palestra específica para a inauguração da casa. Então, Divaldo já, nessa época, já conhecido, nós estamos falando de 62, bem provavelmente conhecido na época, a ponto de ele ter vindo para fazer essa palestra inaugural. Bom, aí depois a história continua, né? Esses moços espíritas, em algum momento, percebeu-se que talvez isso fosse um empecilho, olha, mas é só para moços, né? E já com uma constituição de uma sociedade, né, constituída, né, toda a parte legal constituída com o estatuto, houve por bem, né, olha, vamos substituir isso aí, eu estou inferindo, não participei da época, mas é uma coisa meio que lógica, né, olha, vamos abrir isso aí, não é só para moços, até porque já não eram tão moços assim, né, e precisavam, né, já ampliar isso aí. Então, à época, em janeiro de 77, foi criada a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em que a primeira presidente foi a Maria Francisca
Pilégio Martinelli. Talvez ninguém vai lembrar, mas se a gente falar que foi a Kikita, né? A Kikita também foi muito conhecida e atuante no meio espírita. Ela que foi esposa do Dr. Martinelli, né? Que foi o primeiro presidente da União de Moços Espíritas. Bom, aí por uma questão, isso se continuou todo esse trabalho, provavelmente por uma questão até legal, na época, em 1990, em 1990 houve uma mudança no Código Civil, isso foi necessário alguns ajustes, não necessariamente para a associação, a instituição religiosa, mas por algum motivo algum advogado orientou para que se trocasse o nome de sociedade para centro espírita. Nada assim tão relevante, mas houve essa mudança no estatuto também. Passou a se chamar então Centro Espírita Joana de Ângela. À época a presidente foi eleita a Maria José Moreira, que foi presidente, e a Irene Bíscaro, né? Bíscaro, que foi esposa de José Bíscaro, que também foi um grande nome aí atuante no meio espírita, fizeram essa composição aí do centro. Enfim, o que eu posso dizer mais assim, é que deixou-se um legado muito grande, né? A Maria José deixou um legado muito grande, Dona Nercy nos deixou um legado muito grande. Eu estava dizendo, na década de 90, né, nós tivemos imagina a dificuldade. Hoje a gente tem facilidade, como nós estamos conversando aí, com softwares, com coisas muito tranquilas. Foi feito um mini estúdio e durante provavelmente uns 2 anos houve a gravação de todo um curso sistematizado do Livro dos Espíritos, do livro do Evangelho, de um curso de formação de evangelizadores. Isso provavelmente deve ter tido ali mais ou menos uns 90 vídeos que foram feitos, né, que estão todos hoje disponibilizados no YouTube, e ainda temos muitas consultas lá, porque isso não envelhece, isso sempre tem um lado de uma visão de conhecimento de uma pessoa que foi muito estudiosa, né? Então, eu digo que foi um legado que nós tivemos a essa época, né? André, agora chegamos em 2024. Chegamos agora nesse momento, nessa sociedade que sofreu inúmeras transformações, da qual nós espíritas estamos imersos, e como trabalhadores do espiritismo e da divulgação dos princípios do Evangelho, né, abrimos as portas das nossas instituições para que elas acolham, recebam, né? Então, se você puder contar para nós quais são as atividades hoje, né, que o Centro Espírita Joana de Ângeles mantém, desenvolve e convida toda a população de Ribeirão Preto, os nossos telespectadores e nossas telespectadoras para conhecer. O ponto principal da nossa casa sempre foi, né, vamos dizer assim, a educação da alma, né, voltada ao estudo, sem descuidar, é claro, do trabalho assistencial. Já tivemos um trabalho assistencial muito grande, fatores outros, né, vieram e isso, de uma certa forma, foi trocado e foi diminuído, mas retomamos. Então, são aqueles altos e baixos. Hoje nós temos uma programação na casa, e aí a gente, Zola, trabalha no tripé, né, que são a educação doutrinária, o auxílio fraternal e a evangelização, né? São esses 3 pontos que a gente tem mais focado, como eu disse, sem descuidar da parte assistencial. Então, nos domingos pela manhã, às 9 horas, nós temos uma reunião pública, né, de estudo sequenciado das obras da codificação. Alguns períodos a gente abre os temas também, todos eles linkados com as obras. Nas segundas, as reuniões são mediúnicas fechadas, às 20 horas. Nas terças-feiras, nós temos um grupo de estudo que também é fechado, porque ele trata essencialmente com um propósito específico, não só voltado a isso, né? Estudamos hoje o Livro dos Médiuns e as obras correlatas, até para que se prepare pessoas que já demonstram uma certa sensibilidade, que precisam tomar contato, né, mais profundo com, principalmente, a mediunidade, os estudos da mediunidade. Então esse grupo é voltado para isso. Já nas quartas-feiras, às 15 horas, também um estudo
público, aberto a todos, sequenciado também, alternando-se às vezes com algumas obras. Esse é um pouco mais rígido em termos de estudos bem voltados para dentro das obras espíritas, né, dentro ou Livro dos Espíritos ou Evangelho. Também, nas quartas-feiras à noite, nós temos uma reunião mediúnica fechada, tá, de trabalhos de assistenciais espirituais dentro da casa, né, que é feito há muitos anos. Nas quintas-feiras também uma reunião pública com o estudo sequenciado ou alternando-se também com outras obras, outros temas. Nesse caso é uma reunião híbrida que a gente faz presencial e também transmite ao vivo, gravando pelo YouTube. Então essas são os trabalhos que nós realizamos de estudos dentro da casa, tá bom? Um ponto, assim, se você quiser, eu já adianto, que a gente fez um trabalho, e isso a pandemia nos forçou lá atrás, né, a ter alternativas e nos reinventar, né? De lá para cá, a gente conseguiu abrir também, né, o YouTube, o Facebook e o Instagram como auxiliares a levar a nossa mensagem. O YouTube, como eu já falei, ele é depositário de todos esses estudos, né? E a gente divulga a casa através desses aplicativos. Hoje nós temos mais de 187 vídeos, né, que são todos eles abertos para que as pessoas possam buscar ali informações, complementarem seus estudos e após a leitura, claro, né, se tiver alguma informação que a gente possa estar colocando, estão ali também. Então, assim, é esse leque que a gente abriu para a gente poder fazer divulgação. E, é claro, nesses dias, no domingo pela manhã, você não pode, você tem a quarta tarde, ou então você tem a quinta noite para frequentar, e depois eu vou falar da evangelização. Vou te pedir que você já fale da evangelização, porque no programa Visão Espírita o tempo é célere, a conversa é agradável, a história é bonita, e nós precisamos, se você puder já falar da evangelização, já vou falar. E conte para nós como é que vocês se mantêm, porque Centro Espírita, Sociedade Espírita tem energia para pagar, IPTU, água. Exatamente. Zola, assim, hoje a gente tem uma dedicação muito especial com a evangelização. A gente sabe que a gente tem, a pesquisa nos mostra o envelhecimento, né, conforme a gente tem visto isso aí, dos dirigentes espíritas, a gente precisa criar quadros, né? Nós temos uma estruturação bem feita na parte de evangelização. Temos aí vários evangelizadores, né, que todos preparados, com cursos de reciclagem, de formação, inclusive no YouTube nós temos isso. A gente ainda tem essa questão, né, que muitos chegam através dos pais, por isso que a gente tem que, como você disse, né, tirar o espiritismo dentro da casa espírita, para que haja essa sensibilização, para que essas pessoas tragam seus filhos, tragam essa meninada, né, porque... E, infelizmente, a retenção também é um desafio para nós, porque elas ficam ali um tempo, depois, se não houver ali uma atratividade, e hoje o mundo tem muita coisa concorrendo, né, e a gente tem que se adequar também e levar essas crianças a toda a parte que a gente diz aí de mídias, né, que eles estão muito atentos, para que a gente também os prenda lá. Então é isso, a nossa evangelização acontece às 9 horas da manhã, em todos os domingos, vocês estão todos convidados. Questões de se manter. Nós temos um grupo de sócios mantenedores, né? É claro que doam quem quer, doam quanto puder, e os complementos, como todos, né, André, a gente faz através de pizzas, através de massas, esporadicamente, anunciando e vendendo, para que a gente tenha minimamente um limite ali, ó, né? Instituição sem fins lucrativos que gasta, né, minimamente um fundinho de reserva, porque se tiver algum vidro quebrado você tem que correr, mas é uma situação sempre assim, né, no fio da navalha que a gente sempre faz, né? Então as doações podem ser vindas de qualquer forma, né? A gente recebe roupas, a gente recebe mantimentos, encaminha para famílias, encaminha para outros, ou então compõe outros centros que têm um trabalho muito grande específico para isso, e faz esse trabalho assistencial que é necessário, e isso também é uma forma de completar a educação evangélica das crianças, né? Até em muito tempo elas participavam dessas entregas e faziam conjuntamente conosco para vivenciar esse mundo aí fora, né? Um mundo de necessitados que a gente tem, de aflitos, né?
que só a casa espírita vai proporcionar a gente entender tudo isso aí, né? E se resignar e com isso tudo a gente conseguir enfrentar essas dificuldades, né? André, o programa Visão Espírita te agradece, sabendo e tendo certeza que as portas do Centro Espírita Joana de Ângeles estão abertas nas atividades apropriadas a todos, independente da crença religiosa que essa pessoa tem. Eu tenho certeza que esse convite é permanente. Eu peço a você que nos deixe a sua mensagem para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. A minha mensagem, Zola, vai ser um convite, né? Você disse, a nossa casa está aberta, né? A gente convida, principalmente pais, avós, né? Observem em seu entorno as suas crianças, né? Aqueles que estão perto de você, tragam para a evangelização. Essa vai ser uma oportunidade grande para que essas crianças no futuro vão ter mais condições de enfrentar com serenidade a escola, o trabalho, né? A vida conjugal, né? Tudo isso em que as aflições que nós vamos ter, né, vão ser muito bem melhores entendidas, compreendidas e trabalhadas para que a gente tenha aí uma vida um pouco mais tranquila, vamos assim dizer, e mais feliz. Então esse é a minha mensagem, um convite para que todos, independente da crença, venham conhecer, né? Estamos de portas abertas para que a gente possa, em conjunto, ajudar a todos, né, nessa nossa grande, difícil, mas maravilhosa jornada espiritual que Jesus nos reservou. André, nosso abraço fraterno a você, a todos que trabalham no Centro Espírita Joana de Ângeles. Reitero a nossa gratidão por essa conversa agradável, simpática, produtiva e esclarecedora. O programa Visão Espírita chega a seu término, deixando para você, nossa telespectadora e nosso telespectador, o convite feito pelo André do Centro Espírita Joana de Ângeles. Atenção com as nossas crianças. Se quisermos paz no futuro, jovens confiantes e que respeitem o próximo, que cuidem de si e dos outros, é muito importante plantar a semente do Evangelho cedo, quando os corações ainda estão abertos, preparados e as mentes dispostas. Pense nisso. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.